E se eu te dissesse que um dos RPGs mais polêmicos dos últimos tempos tem muito a oferecer, mesmo em 2025? Final Fantasy XV possui um mundo aberto vivo e imenso, e um quarteto de amigos que traz o conceito de amizade a outro nível. Hoje vamos revisitar Final Fantasy XV, mas não só para lembrar o que ele fez de diferente, mas também para entender por que, mesmo com suas falhas, ele continua único no cenário de JRPGs. E eu já sugiro você pegar o seu cafezinho e se acomodar, e preparar-se para uma viagem de estrada como nenhuma outra, porque o mundo de EOS ainda aguarda segredos que talvez você nunca tenha visto. Seria esse o Final Fantasy mais subestimado de todos? Vamos acompanhar o vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal do Stat, pessoal. Vamos para um review desse jogo que foi subestimado por alguns, mas adorado por outros. E eu vou dar o meu ponto de vista com um review muito sincero de um jogador que já fez final 2 vezes e que já jogou mais de 300 horas o game. E só para deixar claro, pessoal, não vou deixar spoilers, talvez um pontinho ou outro dando alguma informação do enredo e da narrativa, mas sem aquele spoiler crucial que atrapalhe a sua jogatina, tá bom? Fiquem tranquilos. E o meu conteúdo é feito com muito carinho para você, eu espero que você esteja gostando dos meus vídeos, e se puder deixar aquele like, compartilhar e se inscrever, agradeço demais. Agora vamos para o que interessa, que é aquela introdução básica para que você possa entender um pouco mais sobre o jogo, e no decorrer do vídeo vou destrinchando mais tópicos para você saber cada detalhe desse jogo maravilhoso. Então fica aí até o final para não perder nenhum detalhezinho do game, hein? Prometo que vocês não vão se arrepender. E o Final Fantasy XV não é só mais um título numerado da franquia. Ele é o resultado de uma longa produção, que foi muito turbulenta e cheia de mudanças, que começou lá em 2006 com Final Fantasy Versus 13, e que só viu a luz do dia 10 anos depois. Mas o que chegou às nossas mãos em 2016 foi algo diferente do que qualquer fã imaginava. E eu digo isso por mim também, viu? Porque um RPG de mundo aberto com um pé na fantasia e outro no presente, um jogo onde podemos dirigir um carro com nossos amigos, escutando aquela trilha sonora maravilhosa de todos os Final Fantasy, isso mesmo, de todos. Isso passa uma nostalgia gigantesca para quem conhece muito bem a franquia Final Fantasy. E olha, confesso para vocês que eu passava horas só no carro dirigindo, você tem que ir de uma localidade para outra, só escutando aquela trilha sonora do Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII. É muito relaxante. E no jogo nós temos o protagonista chamado Noctis Lucis Caelum, o príncipe herdeiro do último reino protegido por um cristal sagrado. E ao seu lado temos 3 companheiros inseparáveis: Gladiolus, Ignis e Prompto. O grupo parte em uma jornada que começa como uma simples viagem para um casamento arranjado e se transforma em uma luta pelo futuro do mundo de EOS. O jogo possui um sistema de combate básico e cinemático, onde cada teleporte, cada Link Strike e cada magia moldada no calor do momento pode mudar o rumo da luta. Final Fantasy XV mistura ação, estratégia e narrativa emocional. E mesmo hoje, anos depois, sua identidade, metade road trip, metade épico de fantasia, continua sendo algo raro que poucos RPGs tentaram replicar. E a ambientação de Final Fantasy XV é um dos elementos que mais dão personalidade ao jogo. O mundo de EOS mistura fantasia e modernidade de um jeito único. Rodovias cortam planícies habitadas por monstros gigantes, cidades têm prédios modernos lado a lado com templos antigos, e a tecnologia coexiste com a magia como parte natural do cotidiano. Cada região tem sua própria identidade. Duscae traz campos abertos e lagos tranquilos, ideais para caçada e exploração. Já a cidade de Lestalon é vibrante e cheio de vida, inspirado em mercados e cidades mediterrâneas. Já Altizia impressiona com seus canais e arquitetura claramente influenciada por Veneza, enquanto a cidade real de Insônia contrasta com sua estética urbana e futurista. O mundo não é só um cenário, ele respira. Mudanças climáticas afetam a atmosfera. A chuva deixa as batalhas mais dramáticas, a noite traz criaturas mais perigosas e o pôr do sol pinta o mapa com cores que convidam a parar e observar. Essa sensação de estar em uma road trip real, passando de um bioma a outro, é reforçada pelo nosso carro, nosso amigo Regalia. Passamos também por acampamentos e até pelas fotos que Prompto tira a todo momento, criando memórias que parecem suas.
É essa fusão entre fantástico e familiar que faz a ambientação de Final Fantasy XV tão marcante. Um mundo que não só conta uma história, mas convida você a vivê-la. E agora é o momento de falar do nosso protagonista, o príncipe e herdeiro de Lucis, Noctis Lucis Caelon. E ele é um protagonista que foge um pouco do arquetipo de herói confiante e destemido. Quando a jornada começa, ele é um jovem introvertido, com um jeito reservado e até meio alheio à sua própria personalidade como futuro rei. Mas é justamente nessa vulnerabilidade inicial que reside a força do personagem. A relação dele com Gladiolus, Ignis e Prompto é o motor emocional da história. Ao longo da viagem, vemos Noctis amadurecer, mas não só como líder, mas como amigo e como pessoa. Ele aprende a confiar, a assumir decisões difíceis e a carregar o peso de um destino que ele nunca pediu, mas que o abraça por todos que ama. E no combate, Noctis reflete sua dualidade. Ele é ágil e imprevisível, e é capaz de se teletransportar no meio da luta, mas também é frágil se mal protegido, exigindo estratégia e apoio dos companheiros. Essa dependência da equipe traduz no gameplay a importância das relações no enredo. E ao final, o que torna Noctis marcante não é só a coroa que ele carrega, mas o caminho até merecê-la. Ele é um protagonista humano com falhas e dúvidas que cresce diante dos nossos olhos. E é essa jornada pessoal que faz Final Fantasy XV ser tão memorável. E o Ignis é mais do que o estrategista do grupo. Ele é o cérebro, a bússola moral e muitas vezes a figura quase fraterna que mantém Noctis no caminho certo. O Ignis cresceu ao lado do príncipe, treinado desde cedo não apenas para protegê-lo, mas para garantir que ele tivesse preparado para reinar. No combate, Ignis é versátil e tático. Ele usa adagas rápidas e técnicas que criam oportunidades para o grupo inteiro, trazendo ataques elementais em áreas ou buffs de status. Mas sua verdadeira marca está fora das lutas. Ele é um mestre Kuka que transforma simples ingredientes coletados pelo mapa em refeições que dão bônus vitais, tornando o acampamento um momento estratégico e emocional. Com a personalidade calma e refinada, Ignis é quem equilibra as emoções do quarteto. Ele pensa antes de agir, observa antes de falar e não tem medo de confrontar Noctis quando acredita que o príncipe está desviando de suas responsabilidades. Sua lealdade não é cega. Ela é consciente, construída em anos de confiança mútua. E ao longo da jornada, Ignis enfrenta seus próprios desafios e toma decisões que mostram até onde ele está disposto a ir pelo futuro de Noctis e pelo bem dos seus amigos. É um personagem que combina inteligência, coragem e coração, e é impossível imaginar o Final Fantasy XV sem ele. E temos também o nosso Gladiolus, ou simplesmente Glaudius. Ele é o escudo do grupo, literalmente e figurativamente. Filho de uma família de protetores de rei, ele foi criado para ser a força física que garante a segurança de Noctis. Mas Gladio é mais do que músculos, ele é um pilar de lealdade e amizade. Alguém em quem todos confiam, mesmo nos momentos mais difíceis. No campo de batalha, Glaudio é o tanque do grupo. Ele usa grandes espadas e golpes de força bruta para absorver dano e abrir espaço para aliados mais ágeis. Suas técnicas são diretas e impactantes, refletindo sua personalidade prática e protetora. Além da força, Glaudio traz equilíbrio emocional. Ele é brincalhão e direto, mas também sabe ser sério quando precisa. Sua presença mantém o grupo unido, lembrando Noctis de que a amizade e lealdade são tão importantes quanto qualquer magia ou arma. Gladio é aquele amigo que você quer ao seu lado em qualquer batalha, forte, confiável e disposto a sacrificar-se pelo bem do grupo. Em Final Fantasy XV, ele não é apenas o protetor físico de Noctis, mas também um dos pilares emocionais que sustentam toda a história. E temos ainda o nosso carismático Prompto, que é o coração leve do grupo. O amigo divertido, espontâneo e cheio de energia que equilibra a seriedade de Noctis, Glaudius e Ignis. Ele vem de um passado humilde e carrega inseguranças profundas, mas transforma isso em humor, camaradagem e uma perspectiva positiva que mantém o grupo unido. No combate, Prompto é o especialista de longo alcance. Ele prefere armas de fogo e ataques rápidos, usando sua habilidade para apoiar os aliados, derrubar inimigos à distância e criar oportunidades estratégicas. Ele se destaca por sua versatilidade, e o jogador sente seu estilo único ao alternar entre ataques
físicos e tiros precisos. Fora das batalhas, Prompto é o fotógrafo do grupo. Cada captura de momentos do mundo de EOS não é apenas uma lembrança, mas também uma forma de registrar sua jornada e o crescimento dos amigos e a própria evolução de Noctis. Essa habilidade simbólica reforça sua função emocional dentro do quarteto. Por trás do humor e da estratégia, Prompto é sensível e leal, enfrentando seus próprios medos e inseguranças para proteger os seus amigos. Ele nos lembra que coragem não é ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente mesmo quando se sente vulnerável. Prompto é, sem dúvida, a alma alegre e corajosa que mantém a aventura viva. E o que falar de Ardyn, o vilão do Final Fantasy XV? Na minha opinião, um dos melhores vilões da franquia Final Fantasy. Ardyn é, sem dúvida, um dos antagonistas mais complexos da franquia Final Fantasy. Diferente de vilões que são simplesmente poderosos e cruéis, Ardyn tem uma motivação profundamente pessoal e uma história que mistura vingança, amargura e tragédia. Olha, sem dar spoilers, mas eu falo pra vocês que Ardyn, pra alguns, ele nem chega a ser o vilão. Mas esse mistério eu vou deixar pra vocês quando vocês jogarem o Final Fantasy XV. E o Ardyn não quer apenas conquistar ou destruir. Ele quer que Noctis e seu destino reconheçam o peso do que ele sofreu ao longo dos séculos. No gameplay, Ardyn é imponente e imprevisível. Suas habilidades combinam magia negra, ataques físicos e manipulações de inimigos, tornando-o um desafio não apenas pela força, mas também pela maneira como ele forja o jogador a se adaptar taticamente. Ele é um vilão que exige estratégia, não só reflexos. Narrativamente, Ardyn é carismático e manipulador. Ele provoca, questiona e desafia Noctis a cada encontro, deixando claro que entende a jornada do herói melhor do que o próprio príncipe. Sua presença não é apenas uma ameaça física, mas emocional, pressionando o protagonista e seus amigos a confrontarem seus próprios limites e personalidades. O que torna Ardyn memorável é a sua humanidade distorcida. Ele não é apenas a maldade pura. É alguém marcado por injustiças, com rancor e tristeza que atravessam eras. Em Final Fantasy XV, ele não é apenas o vilão da história, mas o espelho sombrio do destino de Noctis. A narrativa de Final Fantasy XV é construída em torno de uma premissa simples, mas poderosa: a jornada de Noctis para cumprir seu destino como príncipe e salvar seu reino. Mas o jogo rapidamente se transforma em algo muito mais emocional, explorando temas como amizade, lealdade, sacrifício e peso de um legado que ultrapassa gerações. O enredo alterna entre momentos de aventura descontraída e sequências dramáticas e épicas. Cada capítulo traz novos desafios e reviravoltas, mantendo o jogador imerso à história, mas sem perder o tom humano do quarteto. Noctis não é um herói perfeito, ele cresce, aprende com seus erros e depende de seus amigos para superar obstáculos. Além da história principal, os episódios de personagens Ignis, Gladio, Prompto e até o Ardyn, que são as DLCs, acrescentam profundidade ao enredo, mostrando perspectivas diferentes e fortalecendo a ligação emocional com cada membro do grupo. Esses episódios também ajudam a entender melhor as motivações e o impacto de certos eventos que moldam o mundo de EOS. O ritmo da narrativa mistura exploração, road trip e momentos épicos de fantasia, criando uma experiência em que cada vitória, cada acampamento e cada enredo com inimigos lendários carrega peso narrativo. Final Fantasy XV não é apenas sobre salvar o mundo. É sobre a jornada, os vínculos que formamos e o que significa crescer diante de responsabilidades que pareciam impossíveis. E a gameplay de Final Fantasy XV marca uma ruptura com o sistema clássico de turnos da franquia. Aqui, a ação é totalmente em tempo real, trazendo dinamismo e fluidez para cada combate. Noctis é o centro dessa experiência, podendo alternar entre diferentes armas, invocar magias poderosas e usar sua habilidade única de teleporte, para se mover pelo campo de batalha livremente. E o combate não se limita só ao protagonista. A inteligência artificial dos companheiros Gladio, Ignis e Prompto garante suporte estratégico, mas o jogador também pode ativar comandos de equipe, os chamados Link Strikes, que criam combos cinematográficos e reforçam a ideia de cooperação entre o quarteto. Essa sinergia é um dos grandes diferenciais do jogo, tornando cada batalha um espetáculo visual. Outro ponto de destaque são as invocações, os icônicos Astrals.
Cada aparição deles transforma o campo de batalha em um momento épico e memorável, reforçando a grandiosidade da aventura. Ao mesmo tempo, o sistema de magia se integra à ação de forma criativa, permitindo personalizar feitiços com diferentes efeitos. E apesar de ação frenética, o jogo não abre mão da estratégia. Conhecer a fraqueza dos inimigos, usar o posicionamento e aproveitar habilidades únicas dos aliados faz toda a diferença. O resultado é um sistema de combate que combina acessibilidade com profundidade, oferecendo momentos cinematográficos e ao mesmo tempo desafiadores. Em Final Fantasy XV, cada luta é tanto um espetáculo quanto um teste de habilidade. E um dos pontos que chama muita atenção no Final Fantasy XV é sua árvore de habilidades. A progressão dos personagens não se limita apenas ao ganho de níveis. O sistema de habilidades, conhecido como Astral Spear, funciona como uma grande árvore de talentos, permitindo o jogador moldar a evolução do grupo de acordo com seu estilo de jogo. E essa árvore de habilidade é dividida em diferentes categorias. Há habilidades focadas em combate, como novos ataques aéreos ou mais eficiência nos golpes com armas específicas. Habilidades de time, que melhoram a sinergia e permitem comandos mais eficientes para Ignis, Cláudio e Prompto. Além de desbloquear também opções de suporte à exploração, como ganhar mais pontos de experiência, ampliar a resistência durante corridas ou até aumentar recompensas em batalhas. A moeda usada aqui são os APs, Ability Points, conquistados em batalhas, acampamentos ou até em pequenas ações durante a aventura, como dirigir o Regalia, por exemplo. Isso incentiva o jogador a se engajar em todos os aspectos do mundo de EOS, já que quase tudo pode render progresso na árvore. O destaque da Astral Spear é a liberdade. Você não é obrigado a seguir uma linha rígida de evolução. Pode focar em tornar Noctis mais agressivo, investir em suporte para os aliados ou equilibrar os dois caminhos. Essa flexibilidade torna cada jornada um pouco diferente, dependendo das escolhas do jogador. No fim, a árvore de habilidades não apenas dá profundidade ao combate, mas também reforça a sensação do crescimento de conjunto da equipe, algo que combina perfeitamente com a proposta da viagem e amadurecimento da história. A exploração em Final Fantasy XV é um dos pontos que mais reforça a sensação da jornada. O mundo aberto de EOS é vasto, com cidades, desertos, florestas e regiões montanhosas que convidam o jogador a se perder entre missões principais e atividades secundárias. O grande diferencial é que essa exploração não acontece só a pé, mas também com o icônico carro do grupo, isso mesmo, o Regalia, que pode ser dirigido manualmente ou em modo automático. Mais tarde, o Regalia pode até se transformar em um veículo aéreo, ampliando ainda mais a liberdade de movimento. Além disso, há os Chocobos, que dão agilidade no deslocamento em terrenos irregulares e tornam a exploração ainda mais divertida. Mas explorar EOS não é apenas sobre dirigir. Durante o caminho, o jogador encontra missões paralelas, caçada de monstros, tesouros escondidos e até atividades mais leves, como fotografia com Prompto ou cozinhar receitas novas com Ignis. Esses elementos dão vida ao mundo e transformam a exploração em algo mais pessoal, que vai além do enredo principal. E apesar de nem todas as áreas serem igualmente densas em conteúdo, a diversidade de cenário e o ritmo de descoberta tornam a exploração envolvente. Ela passa a sensação de uma road trip real, onde cada parada e cada desvio do caminho acrescenta algo à experiência. No fim, a exploração em Final Fantasy XV não é só mecânica, é narrativa. Ela reforça a ideia de jornada compartilhada, fazendo o jogador sentir que realmente viaja com Noctis e seus amigos pelo vasto e belo mundo de EOS. E eu preciso reservar um tempo para falar da trilha sonora de Final Fantasy XV, que é simplesmente deslumbrante e cumpre o papel essencial na experiência. Composta principalmente por Yoko Shimomura, a mesma mente brilhante por trás de Kingdom Hearts, a música equilibra grandiosidade e intimidade, acompanhando cada momento da jornada de Noctis e seus companheiros. Durante os combates somos embalados por temas orquestrais épicos cheios de intensidade e dramaticidade, que elevam a adrenalina das lutas contra monstros e chefes colossais. Já nas viagens de carro ou nas caminhadas pelo mundo aberto, a trilha suaviza o ritmo, criando uma atmosfera contemplativa que reforça a sensação de road trip. E o mais interessante é a variedade. Há desde faixas melancólicas que traduzem os dilemas e a solidão dos personagens, até temas cheios de leveza e esperança que reforçam os laços de amizade do grupo. Cada peça cuidadosamente posicionada para intensificar a emoção da cena. Outro detalhe genial é a possibilidade de ouvir as trilhas sonoras dos jogos anteriores da série no Regalia ou até mesmo em MP3.
Um presente para os fãs de longa data e um toque nostálgico que conecta o passado e o presente da franquia. E eu vou dar a minha experiência de jogador. Esse é um dos pontos mais fortes do jogo. Conhecedor de outros Final Fantasy, você colocar qualquer trilha sonora e andar no Regalia, escutando elas ou até mesmo explorando a pé ou num Chocobo, escutando em um MP3, ficou muito bom. Isso foi um acerto gigantesco em minha opinião. No fim, a trilha sonora de Final Fantasy XV não é apenas um complemento, mas uma força na narrativa. Ela dá voz às emoções que muitas vezes as palavras não conseguem transmitir, transformando cada momento em uma lembrança inesquecível. E agora eu vou trazer de uma forma direta e resumida dos pontos que eu acho ser fortes no Final Fantasy XV. E é claro que essa é a minha opinião. Se você puder deixar a sua opinião aí nos comentários, agradeço demais. O primeiro ponto é o visual e a ambientação. O mundo de Oz é belíssimo, cenários variados e grande sensação de escala. E o que falar da trilha sonora, com composições marcantes de Yoko Shimomura que elevam a emoção e a atmosfera do jogo. O jogo ainda traz protagonistas e dinâmica do grupo. A amizade entre Noctis, Ignis, Glaudio e Prompto dá profundidade e carisma à jornada. E com um sistema de combate dinâmico, fluido e acessível, com foco em ação em tempo real, isso ficou muito bom também. E o que falar da exploração? Um mundo aberto, divertido, viagens de carro no Regalia e uso de chocobos cria um clima muito road trip. E a árvore de habilidades, a chamada Astral Spear, que traz uma boa variedade de personalização na progressão dos personagens, trazendo mais alternativas à sua build. Ainda temos chefes e invocações que traz encontros grandiosos e épicos com escala impressionante. E ainda temos várias referências à franquia, trilhas antigas do Regalia e conexões com a tradição de Final Fantasy que agradam os fãs. E eu vou ser bem sincero e vou tentar ser não contraditório em alguns pontos aqui. É a sensação que eu tive ao jogar esse jogo em mais de 300 horas. Por mais que o enredo de Final Fantasy XV seja rico, a história principal tem falhas de coesão, exigindo filmes, animes e DLCs para melhor compreensão. E algumas side quests se tornam repetitivas, muitas missões secundárias acabam sendo simples, vá até lá e pegue isso, sem profundidade narrativa. E por mais que o mundo seja denso e aberto, existem muitas áreas vazias, embora belo. Pode parecer pouco povoado ou sem vida em alguns trechos. E o que falar do conteúdo cortado via DLC ou adicionado? Parte da história e do desenvolvimento dos personagens foi deixada para conteúdos extras. Temos ainda um ponto que poderia ser melhor, que é a gestão da câmera em batalhas agitadas. A câmera pode atrapalhar a visibilidade e prejudicar o combate. E é claro que essa é apenas minha visão. Deixa a sua aí nos comentários também pra gente trocar uma ideia. Bom pessoal, eu achei interessante trazer algumas curiosidades para vocês. O jogo ele passou em desenvolvimento uma década. O jogo foi anunciado em 2006 como Final Fantasy Versus 13, parte da fábula Nova Crystallis. Depois de 10 anos de mudança, só saiu em 2016, já rebatizado como Final Fantasy XV. E a Square Enix realmente caprichou na influência de Road Trip. Ela queria transmitir a sensação de uma viagem entre amigos, por isso o carro Regalia e as interações entre os 4 protagonistas se tornam o coração da experiência. Eu sei que para muitos isso é bem evidente, ainda mais quem é fã de Final Fantasy há muitos anos, mas o jogo trouxe a possibilidade de ouvir músicas de Final Fantasy anteriores. Comprando CDs dentro do próprio jogo é uma homenagem aos fãs de longa data da franquia, não é mesmo? E o jogo trouxe versões alternativas da história. Algumas partes do enredo e dos personagens só foram exploradas em DLCs, ou até mesmo no filme chamado Kingslayer. E mais uma curiosidade é que o Final Fantasy XV teve crossovers, teve colaborações inusitadas como eventos de Assassin's Creed, Tekken 7 e até Final Fantasy XIV. E antes de concluir o nosso vídeo, pergunto para vocês: vocês gostaram desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Já jogaram Final Fantasy XV ou almejam jogar? Esse vídeo te ajudou a tomar essa decisão? E no final das contas, Final Fantasy XV é um jogo que divide opiniões. Para alguns, é uma obra emocionante e marcante. Para outros, uma experiência inacabada que poderia ter ido ainda mais longe. Mas o que não dá para negar é que ele entregou momentos épicos, personagens cativantes e uma jornada que marcou toda uma geração de jogadores. Agora eu quero saber de vocês, o que acharam do Final Fantasy XV? Para você, o ponto mais forte foi a amizade entre os protagonistas, o sistema de combate, a trilha sonora ou a grandiosidade das invocações?
Ou você sentiu que os cortes na narrativa e a necessidade de DLC atrapalharam a experiência? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, porque cada jogador viveu essa road trip de um jeito diferente. E se você curtiu esse review, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal para não perder as próximas análises do universo Final Fantasy e de outros jogos. Vejo vocês no próximo vídeo, essa ainda não é a minha fantasia final.